Graça e paz do Senhor Jesus, com a presença do grande eu sou, o soberano, majestoso, glorioso, aquele que era, aquele que é e aquele também que há de vir. Que Deus te abençoe, é sempre motivo de alegria. Estava com saudade de estar aqui gravando da palavra do Senhor para o meu e para o teu coração. Mas Deus, Ele é fiel para comigo e para contigo. Por isso eu quero exaltar ao Senhor, eu quero dedicar toda a honra, toda a glória e toda a adoração àquele que era, àquele que é e àquele que há de vir. Louvado é Jesus. Não estava podendo vir por aqui, mas estava em espírito de intercessão por todas as pessoas que ouvem, por todas as pessoas que têm um carinho e esperam a palavra. Que Deus possa te abençoar, te cobrir de bênção, né? Receba aí um abraço em Cristo Jesus. E que a presença do Senhor possa falar com você, assim como Deus falou comigo hoje, através dessa palavra, e Ele me mostrou algo muito lindo. E eu quero compartilhar com o seu coração. Por isso, se alegre na presença do Senhor. Se você ainda não agradeceu, agradeça. Se você ainda não pediu perdão, peça. Se você ainda hoje não disse que o ama, diga: Deus, eu te amo. Sim, pode falar para o Senhor o quanto você o ama. Deus, Ele está querendo, aleluia, a Bíblia diz, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Por isso, eu quero declarar contigo neste momento: Pai amado, Pai santo, Pai querido, nós te amamos, nós dependemos do Senhor, nós dependemos da graça, dependemos do perdão. A Bíblia vem dizer que o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui para nos consolar, para nos ajudar. Oh, aleluia! Quando o vento soprar, tudo vai se mover. Tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover. Tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Que o Espírito Santo do Senhor sopre aí. Sopra aí. Espírito, trazendo vida. Que esse Espírito que traz vida, que traz alento, que traz consolo, possa soprar aí onde você está, assim como diz a letra deste louvor. Que quando o vento soprar, que vento? O vento da providência, o vento de Cristo, o vento do Espírito Santo que nos preenche, que nos molda. Louvado seja Deus, que nos fortalece e que nos faz levantar manhã após manhã. A Bíblia vem dizer que na criação, Deus, Ele soprou o quê? O vento do Espírito Santo nas narinas do homem. E é esse vento, é esse sopro do Espírito Santo que eu profetizo aí sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, para que você venha a ser sustentado a cada dia. Porque somente o sopro do fôlego de vida, da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo faz nós nos movermos. Louvado seja Deus todos os dias, porque Ele vive e reina dentro de nós. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez, agradecer pela sua presença aí desde já. Que Deus possa te abençoar. Se você sentiu o Pai, o Filho e o Espírito Santo falar com você por intermédio deste louvor, se você está sentindo a presença do Senhor, compartilhe o vídeo para que outras vidas sejam abençoadas e alcançadas pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Muitas das vezes nós não sabemos como foi o dia daquela pessoa que nós amamos, daquela pessoa que muitas das vezes Deus nos trouxe a lembrança por algum motivo. Será que você tem a capacidade de imaginar o porquê que muitas das vezes algumas pessoas vêm à tua lembrança? Não é você que simplesmente quis se lembrar, mas muitas das vezes é o próprio Deus, aleluia, te lembrando, para que você se importe, para que você ore, para que você apresente a vida daquela pessoa. Então, neste momento, louvado seja Deus, se você lembrar de alguém, compartilhe o vídeo para que assim o Filho, o Pai e o Espírito Santo possam falar com esta pessoa. Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que Deus Ele trouxe ao meu coração. Está lá no livro de Gênesis, capítulo número 1, que vem dizer assim: louvado seja Deus para todo sempre, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia nos diz que Ele é bom
E Ele nos tem por filho, nos tem, aleluia, por amigo, nos tem por servo. A Bíblia vem dizer que nós somos a menina dos olhos de Deus. Louvado seja Deus. Gênesis, capítulo de número 1, diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, glória a Jesus, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe as águas e águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficavam por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou glória a Jesus, céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Então esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi a parte seca. Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Louvado seja Deus. Versículo de número 11 diz: então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o dia terceiro. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para que separe o dia da noite. Sirva a eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E serviram os luminares de firmamento do céu para iluminar a terra, e assim foi. Deus fez os grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus as colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encha-se as águas e seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham-se as águas dos mares, e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quinto dia. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. Eu quero ler até aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós lemos até versículo de número 24. E você pode continuar lendo os versículos. Mas eu creio que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele vai ministrar no meu coração algo poderoso. E vai ministrar no seu também mais ainda. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. A Bíblia nos diz a respeito da criação, de quando Deus criou todas as coisas. E hoje, por intermédio dessa palavra, o Espírito Santo, louvado seja Deus, enquanto eu conversava com uma pessoa, Deus ele me trouxe essa revelação. E eu glorifico a Ele por poder compartilhar contigo neste momento. A Bíblia nos diz que Deus ele criou todas as coisas. E nós vamos perceber que Deus ele foi fazendo por parte. Deus ele foi criando, louvado seja Deus, e ele foi, aleluia, separando uma coisa da outra.
E o Espírito Santo, ele quer falar comigo e contigo a respeito de como Deus, aleluia, ele é minucioso, de como Deus, ele é cuidadoso, de como Deus, ele tem uma ordem para fazer as coisas. E Deus, ele quer falar para o meu e para o teu coração que existe um tempo determinado, é o que está lá em Eclesiastes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no capítulo 3. Mas talvez você esteja se perguntando o que é que a palavra de Eclesiastes, que fala sobre o tempo, que há um tempo determinado para todas as coisas, tem a ver com a palavra que está em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas. E aqui vai uma revelação do céu, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem tudo a ver. E o Espírito Santo, ele vai ministrar no meu e do seu coração o que é que, além de ter a ver uma palavra com a outra, está interligado, tem a ver também com a minha e com a sua vida. A Bíblia vem dizer que Deus primeiro, ele disse, haja luz. E vai ser assim na minha vida e na sua vida. Deus primeiro, ele vai dizer, haja luz. Depois ele vai separar, louvado seja Deus, porque a Bíblia vem dizer que Deus, ele separou, aleluia, a luz das trevas. E muitas das vezes você não está entendendo, você não está compreendendo o porquê de algumas separações. E isso não quer dizer apenas no relacionamento sentimental. Quando Deus ele fala numa abrangência, porque Deus é um Deus de completude, Deus é um Deus, aleluia, de magnitude. Deus ele não vai apenas em uma área da minha vida, ele não vai apenas em uma área da sua vida, mas ele vai num conjunto, ele vai como um todo e ele trata tudo. É por isso, louvado seja Deus, que o mundo é redondo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Deus ele engloba tudo. Louvado seja Deus assim na minha vida e na sua vida. E Deus vem dizer para mim e para você que existe um tempo. Deus primeiro ele começou, aleluia, separando. Deus primeiro ele começou trazendo a luz. Primeiro ele começou separando. E ele disse, e haja firmamento. Nós precisamos sermos firmes. Precisamos sermos constantes na presença do Senhor Jesus. E a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Passaram-se a tarde e a noite e esse foi o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu. E Deus ele quer falar para mim e para você que para existir a terra foi necessário as águas ser separado, aleluia, porque era tudo uma coisa só. Era água misturada, louvado seja Deus, com terra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com trevas. E a Bíblia vem dizer que houve-se uma separação. E há um tempo determinado para todas as coisas. Nós vamos ver que Deus, aleluia, ele colocou cada coisa no seu devido lugar. E sabe por quê? Existe uma explicação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer, então Deus disse, cubra-se a terra de vegetação. Versículo de número, aleluia, 11. Mas antes do versículo 11, a Bíblia vem dizer assim, e disse Deus, ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. A Bíblia vem dizer que Deus ele fez, aleluia, se separar a água, aleluia, da areia, para que aparecesse a parte seca. E por que a parte seca precisava aparecer e ser separada das águas? A Bíblia vem dizer que logo após que a parte seca apareceu, Deus ali disse, no versículo de número 11, então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos, louvado seja Deus, produza semente de acordo à sua espécie. Árvores que produzem sementes de acordo às suas espécies. E aí a Bíblia vem dizer que depois de Deus ter formado a terra, a Bíblia vem dizer que Deus então, aleluia, vegeta a terra. Depois de toda essa vegetação, a Bíblia vem dizer que Deus então criou os luminares. Por quê? Porque a terra, louvado seja Deus, junto com a vegetação, precisava de luminosidade. Louvado seja Deus, precisava do calor para que viesse a acontecer todo o fenômeno que a natureza precisa, para que não viesse a morrer. E o que Deus está querendo falar comigo e com você é que eles sabem a ordem das coisas. Aí a Bíblia vem dizer que depois que Deus ele cria, aleluia, os luminares, aí Deus então, louvado seja Deus, viu que ficou bom. E disse Deus, encha-se as águas de seres vivos. E o que Deus ele está querendo falar comigo e contigo? Talvez você ainda não tenha entendido, mas Deus é um Deus que ele explica todo o contexto para chegar e explicar para mim e para você o porquê de cada coisa.
A Bíblia vem dizer que Deus, ele criou tudo e por último, ele criou o homem. Sabe por que o homem ficou por último? Porque tudo precisava, aleluia, estar formado. O homem precisava de um lugar para pisar. O homem precisava de um local, aleluia, para repousar do calor. Louvado seja Deus. Então isso quer dizer que precisava-se, aleluia, de plantas. O homem precisava de frutos para se alimentar. E nós vamos entender que Deus, ele foi criando. Deus criou a terra para depois criar, aleluia, a vegetação e as plantas. Depois ele criou os luminares, o que ilumina o dia e o que ilumina a noite, para depois criar os seres vivos, os animais que iriam povoar os mares e as aves que iriam voar. E sabe o que isso quer dizer? Que Deus, ele sabe a ordem de tudo. Sabe por que o homem ficou por último? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Deus, aleluia, ele precisava montar todo o cenário. E quem sabe você está se perguntando por que tal coisa não acontece? Porque Deus, aleluia, ele está trabalhando no meu e no seu cenário. Só que cada coisa tem um determinado tempo, porque senão as coisas não se encaixam. Era necessário que houvesse, aleluia, separação. Era necessário que depois da separação, louvado seja Deus, houvesse a terra seca, para que viesse a vir a vegetação. E só então, depois de Deus ter criado todas as coisas, Deus então criou o homem. Imagine só se Deus tivesse criado o homem primeiro. Onde o homem iria ficar? Não iria ter luz? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não iria ter vegetação? Não iria ter animais, aleluia, para que Adão pudesse colocar os nomes. Não iria ter fruto. E muitas das vezes nós não entendemos o porquê que algumas coisas não estão acontecendo, ou o porquê que nós queremos de uma forma e acontece de outra. E Deus vem dizer para mim e para você, porque existe uma ordem. E desde o início da minha palavra eu venho mostrando que eu faço tudo perfeito. A Bíblia vem dizer que primeiro Deus, ele criou a vegetação para depois criar os animais. Por quê? Porque os animais, eles iriam precisar se alimentar. Eles iriam precisar dos frutos. Eles iriam precisar da semente. Então Deus não poderia criar os animais primeiro, porque senão os animais iriam ficar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, sem ter o que comer. Da mesma forma como Deus, aleluia, não poderia criar o homem primeiro do que tudo. Por quê? Porque existe um tempo. Deus está dizendo primeiro, eu estou criando tudo, para quando você chegar já está tudo preparado. A Bíblia vem dizer que quando Adão, aleluia, foi formado no jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A Bíblia vem dizer que estava tudo pronto. Oh, aleluia. Tinha lá aves, tinha animais aquáticos, louvado seja Deus. Tinha toda a vegetação, tinha terra, tinha água. Adão, ele não sentiu sede, Adão não sentiu fome. Porque Deus, ele estava trabalhando, Deus, ele estava criando um cenário para então trazer Adão. E Deus vem dizer para mim e para você hoje, estou eu formando o cenário para então introduzir você. Estou eu cuidando de tudo, porque eu sei a ordem, eu sei o que é melhor em cada local. Eu sei como fica bom. E muitas das vezes nós não entendemos. Nós não entendemos que primeiro é preciso haver a luz. Depois é preciso ter uma separação. Depois é preciso ser firmado. Então, quando se é firmado, se vem a vegetação. O que significa vegetação? Significa crescimento. A Bíblia vem dizer que o apóstolo Paulo disse, crescei na graça e no conhecimento. Então, cresceu a vegetação. Quando a vegetação cresceu, a Bíblia diz que esse foi o primeiro dia, o segundo, o terceiro e o quarto. Mas quando a Bíblia vem falar de dia, nós não sabemos, porque a Bíblia diz que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos e 1000 anos como um dia. Será que eu e você, aleluia, temos a noção de como que o mundo foi criado? Não. Talvez tenha pessoas que digam, foi em 7 dias. Mas quem sabe esses 7 dias é como se 7, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus, fosse 1000 anos, ou vice-versa. Porque Deus é um Deus de perfeição.
Deus, ele sabe a ordem de cada coisa. Nós vamos ver que Deus, ele teve um cuidado. Deus, ele criou, aleluia. Então cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes. Olha que preocupação, por quê? Porque logo depois de tudo isso, Deus, ele iria criar os animais. Depois que Deus, aleluia, criou os animais, a Bíblia vem dizer: louvado seja Deus. Então Deus abençoou dizendo: sejam férteis e multipliquem-se. Deus, ele tem uma ordem para a minha e para a sua vida. E tudo vai acontecer na ordem do céu. Por isso não se preocupe. Adão, ele não estava, louvado seja Deus, na primeira ordem. Mas quando ele chegou, estava tudo pronto. E o que Deus quer falar ao meu e ao teu coração é: olha no detalhe. Olha como eu tenho trabalhado. Olha o que eu tenho feito. Talvez não tenha sido da forma que te agrade. Talvez não tenha sido da forma como você esperava que fosse. Mas eu estou colocando tudo pela ordem. E no céu, aleluia, as coisas são organizadas. Deus, ele não ultrapassa, louvado seja Deus. Deus, ele não coloca uma determinada coisa na frente, não. Não. Foi por isso que a Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que a mulher do fluxo de sangue, quando ela tocou em Jesus, Jesus, ele parou mesmo, aleluia, Jairo já tendo falado primeiro com Jesus. Sabe por quê? Porque existe uma ordem. O céu é organizado. O céu, ele sabe, aleluia, o que é primeiro, o que é que vem depois. Muitas das vezes talvez você queira muito algo e não é aquilo que Deus queira no momento para você. Isso não quer dizer que Deus não queira. Isso quer dizer que existe uma prioridade do céu. E nós temos que ter a maturidade, a capacidade de entender que a ordem do céu não é a minha ordem, é a sua ordem. Eu vou dar um exemplo, aleluia, para que nós venhamos a entender melhor com as coisas aqui da terra. Muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tem pessoas que querem muito, louvado seja Deus, ter um carro, tem pessoas que querem muito ter um relacionamento. E Deus está dizendo: não é o momento. Primeiro eu vou te capacitar, primeiro eu vou te instruir, primeiro eu vou te mostrar o caminho, primeiro eu vou te firmar na minha presença para que quando eu entregue tudo isso, você não perca. Primeiro eu vou separar você de algumas companhias, de algumas amizades. Primeiro eu vou separar você, louvado seja Deus, de algumas rodas de escarnecedores. Primeiro eu vou trazer luz. Primeiro eu vou preparar, aleluia, todo o terreno. Deus, ele preparou o terreno. Deus, ele preparou a terra, porque a Bíblia diz que estava tudo junto e misturado. Deus, ele preparou a terra, por quê? Porque a Bíblia vem dizer que logo depois veio a vegetação. E para se plantar, a terra precisa ser, aleluia, cuidada. Deus, ele tem um cuidado. A minha história e a sua história. Da mesma forma como ele criou o mundo, ele veio dizer para mim e para você que o mesmo cuidado ele tem com a minha vida e com a sua. Que da mesma forma como ele trouxe uma ordem aqui, e não é à toa. Não é à toa. Se você parar para prestar atenção, você vai ver que primeiro Deus, ele fez tudo. E uma coisa só podia ser feito quando a outra já estivesse no lugar. Deus, ele não poderia criar os animais aquáticos se tivesse água e terra misturada. Deus, ele não poderia, aleluia, criar primeiro os animais para depois então criar a vegetação. Porque eles iriam ficar com fome. Você entende que o trabalhar de Deus é diferente do nosso? Porque ele entende. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o determinado lugar. É como na sua casa. Quando você vai fazer uma arrumação, quando você vai colocar determinada coisa em determinado local, você vê se fica bom ou não. E às vezes você pensa: poxa, isso aqui não ficou legal, eu vou tirar.
E Deus, Ele não é como nós. Ele não coloca para ver se fica bom depois, não. Ele faz porque Ele sabe que vai ficar bom. A Bíblia diz que Deus, Ele diz, e viu Deus que ficou bom. Então, quando Deus, ele começa algo na minha, na sua vida, Ele só para quando Ele vê que fica bom. Para então Ele começar um novo processo, uma nova etapa. É muito difícil nós entendermos o trabalhar, porque a Bíblia diz que Ele não pede conselho a ninguém, que Ele é o conselheiro. E a Bíblia diz assim, então, louvado seja Deus, então o quê? Depois de Deus ter criado tudo, depois de Deus ter formado o ambiente, depois de Deus ter trazido sombra, água, luz, companhia, animais, Deus, Ele criou o homem. E diz assim, versículo de número 26. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Como poderia? Glória a Jesus. E a Bíblia diz que então Deus criou o homem. Aí a Bíblia diz que Deus, Ele disse, domine ele. Será que você tem noção do que Deus, Ele tem para você? A Bíblia diz que Deus disse, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem entre o chão. Aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo vem te fazer uma pergunta. Se Adão fosse feito primeiro, como ele iria dominar tudo isso? Você está entendendo? Deus está dizendo assim, esse processo que você tem passado, tudo isso que tem te acontecido, é necessário para que quando você chegue, aleluia, no cenário que eu quero que você chegue, esteja tudo pronto. A Bíblia diz que Deus fez o homem e disse, domine ele. Por quê? Se Deus fizesse o homem primeiro, não teria o que Adão dominar. Não teria o que Deus entregar. Então, primeiro Deus prepara as coisas, louvado seja Deus, nos prepara para nos entregar. A Bíblia diz que Deus preparou tudo, depois Ele preparou Adão, sim, porque a Bíblia diz, façamos. Fazer é preparar. E Deus preparou Adão, aleluia. Mas já estava tudo pronto. Está tudo pronto. Está tudo pronto. A Bíblia diz que Deus, Ele diz, domine o homem. Tome posse dessa palavra, declarando que assim como Deus, Ele criou o mundo, com toda essa delicadeza, Ele tem cuidado da sua história da mesma forma. Declarando que Ele sabe a ordem de cada coisa, de como me entregar e te entregar, e que tudo que Ele faz é perfeito, que Ele vive e que Ele reina para todo sempre. Eu quero agradecer pela sua atenção, eu quero agradecer pelo carinho, pela amizade, eu quero te agradecer por você deixar o Pai, o Filho e o Espírito Santo entrar na sua vida por intermédio da minha vida. Que Deus, Ele possa te abençoar. E a Bíblia diz, versículo 27, criou Deus o homem e a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem. A Bíblia diz que Deus, Ele soprou o Espírito Santo no homem que criou. E Deus, Ele vem dizer para mim e para você que a ordem dele é perfeita. Por isso não lamente, por isso não pense que poderia ser primeiro, louvado seja Deus, o carro para depois a casa ou a casa para depois o carro. Não pense, louvado seja Deus, como eu queria ter emprego assim. Deus, Ele sabe de tudo e como traz tudo no seu devido tempo.
na ordem, porque o céu é organizado. Deus te abençoe. A palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação está lá no livro de Gênesis, capítulo de número 1. Leia e você vai ver que Deus só criou uma coisa após a outra, porque uma coisa dependia da outra. E assim, na minha e na sua vida, Deus ele vai trazer, quando estiver tudo preparado. Primeiro ele vai preparar para te entregar. Deus preparou tudo para entregar tudo a Adão. E não será diferente contigo. A paz de Cristo Jesus. Glória a Deus por esta palavra. Deus te abençoe. Te dê uma continuidade de semana abençoada. Que a face dele possa resplandecer sobre ti, trazendo a paz. Amém.